noite, começando mais um Área Live, eu sou a Cida Simão, bem-vindos todos ao nosso encontro semanal das quartas-feiras. Hoje 7 de setembro, comemoração no Brasil para todo lado, festa bonita, a gente está acompanhando aqui de longe. E hoje a gente vai fazer a nossa festa, né? Hoje começa o primeiro Área Live de setembro, esse mês, com um monte de gente especial, bacana, que tá vindo por aí. Muito sangue novo aparecendo, muita gente bacana. Melina, bonitinha, bem-vinda, sempre presente. Beijo, minha querida. Meus convidados de hoje, eu conheci há um tempo atrás numa feira, e eles tinham sempre com um produto muito bonito, mas era uma pegada um pouco diferente do que é hoje, né? E eles evoluíram bastante o sistema de produção deles. Eles trabalham com madeira. Eu vou conversar com o pessoal da Origins. Eu vou conversar com os designers da marca, que são o Douglas Primo e o Alisson Fabro. São esses moços aqui, ó. A gente vai conversar com eles. Vai falar sobre madeira, sobre ecologia, sobre as parcerias da marca. Essa é uma conversa bem interessante. Antes da gente chamar os meninos, que eles já estão esperando a gente lá em São Paulo, eu queria falar para vocês do nosso entrevistado da semana que vem, que é o David de Almeida, da Jovine, que vai estar aqui na semana que vem com a gente. E ele vai ter 3 convidados especiais que eu vou dizer durante a semana para vocês quem são, tá bom? Bom, mas deixa eu chamar os meninos, que eles estão lá em São Paulo, porque eles estão no Design Weekend. Agora o Alisson. E vou chamar agora o Douglas. Só um minutinho, deixa eu chamar os meninos. Pronto, chamados. Eles já devem estar entrando. Vamos ver quem entra primeiro. A imagem está escura. Eu acho que é a imagem do Douglas. Oi, Alisson. Boa noite, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Obrigado. Vamos esperar o Douglas entrar, né? Sim, acredito que logo ele entra. Espera aí que eu vou ver se ele... Chamar de novo. Vamos lá. Eu acho que ele está com algum problema no celular. Bom, mas a gente vai começando a nossa conversa, e aí daqui a pouco ele entra e a gente introduz ele, né? Isso aí. Bem-vindo, em primeiro lugar. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É muito importante que a indústria esteja aqui, né? A indústria de uma forma geral, os designers, a indústria, para falar para os outros também, né? Sobre esse mercado que é tão importante para nós, né? Vocês são do sul do país, né? Isso, nós somos de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, né? É uma empresa que ela surgiu em 2004, né? A Origin, ela, como tu disse, né? Ela surgiu num perfil um pouco diferente, né? Que ela tinha um aspecto de feira que trabalhava mais a questão da utilidade doméstica, né? E hoje a gente vem evoluindo, né? E estamos migrando, né? A partir de 2018 a gente lançou uma linha premium, que é uma linha focada então em móveis e decoração, né? Que trabalha num know-how muito diferente do que a gente já tinha, mas sempre com madeira maciça e trazendo uma inovação para a área, né? Que é algo que é pouco comum hoje de a gente conseguir encontrar dentro do perfil, né, de mobiliário e decoração. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Douglas na nossa conversa. Eu acho que ele está com algum probleminha técnico lá, mas vamos tentando aqui.
Bom, eu me lembro de vocês na feira, né? Eu me lembro de vocês na feira. É, a Bicasa, provavelmente. Não, eu me lembro de vocês numa feira maior. Eu creio que na Na BUP. Give. Ah, na BUP, isso mesmo. Eu Quando creio a que eu Origin. conheci. Eu lembro de vocês na BUP, né? E era Isso. muito interessante porque o material de vocês era muito bonito visualmente, né? Tinha um apelo visual muito bonito, é, tanto na forma quanto no material, né? O material chama atenção, né? Isso A mesmo. forma como vocês trabalham a madeira, né? Que é É, interessantíssimo. quando a Origin surgiu, nesse período que ela participava bastante da Gift, da BUP, né, todo esse padrão de feiras, ela surgiu com a ideia de ter o propósito de uma madeira maciça, né, voltada para a utilidade doméstica. Então, nesse período, a Origin já nasce com a ideia de ter um design autoral. No primeiro momento de lançamento, quem desenhava as linhas, né, e por muito tempo permaneceu, e até hoje temos algumas linhas ainda desenhadas por ela, é a Gertrude Bodini, né, hoje ela mora nos Estados Unidos, né, ela já trabalha com outras empresas também, e junto aos outros sócios, né, da época na empresa, o Alex e outros dois amigos, eles montaram a Origin com esse propósito, de ter uma Certo. empresa que tivesse um design autoral e madeira maciça, né? Entendi. Eu lembro bastante da marca quando surgiu, né? Era uma coisa muito impressionante por conta do formato dos produtos, da madeira e tudo. Eu vou até pegar uma imagem aqui do site de vocês, porque as Sim. pessoas vão acabar ligando, né? O saleiro. Esse é um saleiro, não é? Exato. Isso, é um E aí, saleiro. esse está bem bonito, né? Ele é arredondado, vocês conseguem dar esses tornos que é Isso, super porque bonito, né? ele tem uma forma de construção muito bacana, que o próprio bloco, antes de ser usinado, ele é criado de uma maneira que ele é pensado para gerar menos resíduo, né? Para ser um trabalho que fique primoroso, que fique bonito, e que tenha, no resultado final, ele seja funcional também. Então, esse saleiro, ele tem o bocal suficiente para a pessoa introduzir a mão para retirar o item dentro, né? O sal, normalmente, né? Existem pessoas que usam com outro punho de botar farinha, né? Ou decorativo também, porque ele é uma peça muito bonita. E ele acaba É, se tornando, então, uma mesa posta com uma decoração bem diferente, né? E funcional, principalmente, né? Sem dúvida, esse é um dos ícones, né, da Origin, junto com o bowl com ponte, que foi um dos primeiros a serem lançados e foi premiado quando ele foi lançado pela Gift, depois ele ganhou o IF Design em 2005, e quando a gente fez uma releitura dele, né, a gente relançou ele o ano passado, ele ganhou também menção honrosa no Museu da Casa Brasileira. Né? Então, são certo. duas peças que são ícones dentro da utilidade doméstica desenvolvida pela Origin. Né? Ah, legal. E é bacana porque é uma peça muito bonita, que pode ser usada como um vaso, como você falou, né? Pode Exato. ser usada para decoração, para montar uma mesa posta, que é super bonito, né? A técnica, né? Essa técnica que vocês utilizam, né? Que são vários pedacinhos de madeira. Explica um pouquinho para gente isso. São madeiras diferentes, não é isso? Na verdade, a madeira é a mesma. O problema é que o problema não é um problema nesse caso, né? Mas a madeira utilizada é a teca. Então, a teca ela tem essas nuances de cor conforme a proximidade que ela tem com o núcleo da madeira. Então, quando Ah, sim. ela é mais externa, ela é mais clara. Quando a madeira que é utilizada é mais Entendi. interna, ela é mais escura. Ah, Oi? o Douglas O Douglas conseguiu entrar. conseguiu. Oi, Douglas. Não estava vindo solicitação aqui, mas aí ó, deu Bem-vindo, bem-vindo. tudo bem. É normal, essas Obrigado. coisas acontecem. É, bem-vindo. A gente Tudo estava certo, falando aqui do obrigado. processo, a gente estava falando aqui do processo produtivo de vocês, né? E eu Uhum. estava falando com a Alison, que eu conheço a marca há muitos anos já, desde as feiras e tudo, e que foi uma coisa que me impactou muito, que eu fiquei
sempre fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu acompanho vocês desde o comecinho, assim, né? Ah, legal. E para mim foi uma surpresa muito grande quando vocês começaram a trabalhar com mobiliário maior, né? Vocês começaram Sim. timidamente ali com carrinhos, Hum, carrinhos de apoio. Eu lembro dessa evolução na feira, que era muito bacana, né? Cada uhum. edição vocês traziam umas coisas diferentes, né? Então isso era muito bacana. Bom, Então, acho que o Alisson já deve ter falado aí dessa é, sequência, então, da aldeia para o mobiliário. bacana. Isso. Só uma Você Tá. estava síntese, falando, Douglas. você estava falando da madeira, né, Alisson? Como é que ele tem essa característica desses tons diferentes, né? Isso. E o Eu que, falava, Douglas, que e é é o que torna teca, uma, né? e é o que torna o produto muito bonito no final das contas, né? São esses veios, esses tons diferentes, né, da mesma madeira. Isso. E a teca, como eu dizia, ela tem essa peculiaridade. E nesse produto específico, né, Douglas, a gente cria os pequenos taquinhos que formam um hexágono, que depois eles sobrepostos, né, formam esse bloco para ser usinado. Então ela tem que configura, porque quando tu olha a imagem, parece que são pequenos tijolinhos, né, que estão ali no produto. E na verdade é essa forma construtiva que Né? diferencia um pouco dos outros, né, porque os outros possuem uma forma construtiva de bloco um pouco diferente, né, Douglas? Tem todo um trabalho antes da própria usinagem da peça, um trabalho desde a ripa, né, da colagem, corte em ângulo, montagem de uma bolacha que seria cada camada dessa peça. E é interessante como fica esse hexágono antes de usinar. E a gente tem que passar muita madeira ali, tanto externo quanto interno, para chegar nesse desenho da peça final. É quase uma marchetaria, né? Por assim dizer. Mas basicamente é isso. Tu tem que montar um Lego mais ou menos aí da peça para depois usinar ela e deixar com esse efeito dos tijolinhos. E quando vocês chegaram no mercado, teve alguma restrição por conta essa diferença? É, porque as pessoas estão acostumadas com estão acostumadas com o desenho da madeira de uma outra forma, né? Não com esses tons assim, né? Teve alguma restrição? Vocês tiveram dificuldade ou foi bem aceito? Como é que foi isso? Que eu No particularmente início, acho lindo. mas no início, quando todo esse processo entrou, que foi apresentada essa linha, a aceitação, na verdade, no mercado foi muito interessante porque era algo que era diferente, né? Então era bem isso que todo mundo acabava buscando, porque todo mundo estava cansado daquela situação, né? Temos uma utilidade doméstica, ela é de porcelana, ela é de bambu, ela é de madeira tradicional, e quando vem com esse novo apelo estético, a Origin acaba se tornando um expoente nesse formato de trabalho, né? Dominando a madeira e trazendo essa proposta diferente para o mercado. Então, dentro de todas as feiras, ela sempre se destacou, principalmente em função disso, né? Por ter Né? um aspecto diferente. Na verdade, a própria industrialização de uma peça dessas, porque se tu for ver uma peça feita com uma madeira inteira, ela é uma peça artesanal. É difícil achar uma madeira, um metro cúbico de madeira grande para industrializar. Então a gente recebe tábuas, né? E dessas tábuas a gente teve que ver como é que a gente vai conseguir fazer um modelo de colagem que reduza o desperdício da madeira, né? Para conseguir ter um produto desse, né? Para ter uma champanheira, para ter um rock salt, que é esse da foto que você mostrou. E, e aí esse foi um jeito, uma sacada, digamos assim, que foi projetada para ter esse tipo de efeito, gerou esse tipo de efeito justamente por causa do processo produtivo, para facilitar o processo e reduzir o consumo de madeira. E vocês têm é um processo ecológico, né? Porque vocês têm um aproveitamento total das madeiras, não é isso? É isso aí, a gente sempre tenta, né, fazer um aproveitamento cada vez melhor dela para reduzir o desperdício e também reduz o tempo de usinagem, reduz o tempo de desbaste da peça, né, que também impacta no custo da peça. Então tudo para ajudar esses pontos, né?
E outra coisa que também acaba sendo forte, né? Quando fala nessa questão de resíduo, de sustentabilidade, né? Quando é feito esse projeto, nem o Douglas falou, ele é pensado de uma forma para gerar menor resíduo, né? Só que também a gente alimenta com o resíduo outra indústria, né? Por legal. exemplo, todo o descarte que é feito da parte de serragens, ele é voltado, ele não é descartado na natureza, né? Por exemplo, que é algo que a gente gosta de pontuar. Ele é passado, então, para outra indústria, né? Que essa indústria, ela acaba, por exemplo, normalmente vai para o ramo de agropecuária, né? Que eles acabam dando um outro uso. E quando se fala nos taquinhos de madeira, ali, as sobras da madeira, também é designada para outro tipo de indústria que acaba coletando e dando uma sobrevida e um outro uso, né, para o que seria esse resíduo de madeira, né? Muito bom. Vocês hoje trabalham com 3 tipos de madeira, né? Que é a teca, que é uma madeira asiática, né? Que tem uma durabilidade muito grande, ela é muito utilizada para móvel de área externa, móvel externo, porque ela tem uma durabilidade muito grande, né? Creio eu que os objetos que sejam de cozinha, vocês fazem mais com teca, não é isso? Mas vocês utilizam outras 3 madeiras, outras 2 madeiras, né? Quais são? Na verdade, hoje a gente usa para utilidade doméstica, os objetos de cozinha, a gente faz uso da teca e do Red Grandes. O Red Grandes nada mais é do que um eucalipto um pouco mais rosado, de origem uruguaia, né? E ele dá esse aspecto um pouco diferente. Mas Bacana. dentro da empresa mesmo, né, com as outras linhas, por exemplo, a linha Premium e a outra linha de revestimento, a gente trabalha ainda com a Tecatan, que a Tecatan, ela é a teca termotratada, ela recebe, então, um processo, por exemplo, de autoclave, que ela acaba gerando um escurecimento da madeira. Nós temos o Tauari, nós temos o Jequitibá, temos também a seringueira, que é a última madeira que a gente implantou no nosso portfólio, né? E temos o Taeda, mas o Taeda é muito específico, que seria o Pinus Taeda, na verdade. Mas ele é específico para um tipo de produto, né? Entendi. Mas o nosso carro-chefe acaba sendo 6 tipos de madeira, né? A teca, 6 tipos. 6 tipos. Teca, É um portfólio grande. Tauari, Jequitibá e a seringueira, que é a última, que tem a seringueira tem uma história um pouco diferente para ser contada, e por isso que a gente acabou aderindo ela ao mobiliário. Entendi. E tem como misturar, por exemplo, porque eu achava que era várias madeiras misturadas pelas cores diferentes, né? Vocês já fizeram a mistura dessas madeiras em algum produto? Ou não dá para fazer isso pelo processo? Na verdade, tem uma compatibilidade de madeiras para colagem, né? Algumas se aderem, outras não se aderem. Então, a gente tenta evitar a colagem de madeiras diferentes. Mas a gente tem madeiras diferentes no mesmo produto, mas talvez fixada de outra forma, né? De outra forma, né? Não nessa técnica de... Como é que chama essa... Isso é uma técnica de produção? Tem um nome específico, por exemplo? Não tem. Na verdade, a colagem da peça aí é normal. A gente faz a colagem com 2 tipos de cola, dependendo do produto. E essa parte da variação, por exemplo, da teca, que ela tem várias tonalidades diferentes, né? A teca, hoje tem vários tipos de teca, né? A gente trabalha com essa teca que é mais... ela vai com uma tonalidade bem clarinha para o mais escuro, numa questão de... num metro, assim, tu vai achar um monte de tipo de tonalidades diferentes. E tem a Tecatan, que ela fica mais homogênea, né? Então a gente tem alguns produtos que a gente mistura a Tecatan com o Tauari. O Tauari também é uma madeira que tem vários tipos de Tauari. A gente trabalha com o Tauari Champagne, que ele tem uma tonalidade diferente, um pouco mais puxado, quase que a gente fala que para um frejó, né? Mas não chega a ser um frejó, mas fica bem parecido. Tá super na moda agora, né? O frejó, tá? Pois é. Toda a decoração com uma força total, né? Nós trabalhávamos com o frejó, mas ele se tornou inviável. Na verdade, o preço quase que triplicou e a gente não consegue mais comprar porque não tem no mercado. Olha. Mas é uma madeira que provavelmente vai voltar. E aí quando voltar, com certeza vai entrar na nossa linha, vai voltar para nossa linha, né?
Entendi. Mas a gente não costuma misturar as madeiras na colagem, porque cada uma trabalha de um jeito diferente, cada uma tem uma densidade diferente. Então, o perigo de rachar a peça depois que está pronta, ou ter algum empenamento, é grande. Entendi. Falando ainda sobre madeira, né, eu vi que vocês testam produtos novos, de certa forma, né? Tipos de madeiras novos, vocês devem escolher por algum motivo e tal. Vocês já testaram, por exemplo, a madeira Neem, que é aquela madeira indiana, que hoje está se começando a usar, parece que tem plantios agora no Brasil, né? Porque na Índia ela é utilizada bastante para mobiliário. Não sei se vocês Então, a conhecem, gente já ouviram falar. não conhecemos, né? Eu não conheço, não sei o Douglas. Também não conheço. Mas na hora a gente faz alguns testes de madeira, sim, mas a gente tenta trabalhar muito mais uma madeira que ela já está um pouco mais inserida dentro do mercado, né? Porque com o tempo existem uma oferta muito interessante de tipos de madeira, né? No entanto, muitas delas, a fazenda que ela está sendo plantada ou a madeireira que fornece não tem condições de manter O a fornecimento. matéria-prima, né, o fornecimento da matéria-prima de forma comercial. Então, eles conseguem pontuar, por exemplo, uma carga de madeira durante um período, mas eles não te dão certeza se conseguirão reabastecer no longo prazo. Então, é uma questão um pouco comercial com o fornecedor que acaba, às vezes, impedindo que surjam novas madeiras, né? Por exemplo, a seringueira, hoje que a gente faz uso, ela é proveniente de fazendas de extração de látex. Não são fazendas de plantio de seringueira para extração de madeira, né? Praticamente a gente tem falado muito que é um discurso que a gente adotou porque nós estamos dando uma sobrevida à seringueira, né? Ela se tornou um resíduo da indústria do látex, né? Desplantaram 40 anos depois do plantio da fazenda, onde a árvore não está mais dando nenhum tipo de látex, ou ela baixou a produção, eles acabam fazendo corte para replantar essa floresta. E isso acabou, Entendi. então, gerando esse resíduo madeireiro. Então, outras madeiras, às vezes, acabam inviabilizando em função disso, né? Essa questão do fornecimento mesmo. E Para porque era uma fins, né? madeira que não tinha, era uma madeira que não tinha uso comercial, né? Vocês estão dando uso comercial para um descarte de madeira, que é muito interessante. Exatamente. Mais ou menos como faz o Hugo França, né? Com as árvores de derrubada, né? De resíduo de mata e tal, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente. Assim como, por exemplo, tem outras empresas no sul que utilizam a uva do Japão, né? A uva do Japão, que é uma árvore que ela se tornou uma praga, né, no sul, porque foi uma árvore que veio do Japão, realmente, ali, foi introduzida dentro da flora, só que com o tempo ela acabou criando danos nas florestas, né, porque ela cresce muito mais rápido que as outras. Então, algumas empresas do sul estão utilizando a uva do Japão para móveis, para decoração, pelo mesmo fim, né? A gente está tentando utilizar maneiras de mostrar que existem outras madeiras que têm a mesma qualidade e que a gente não precisa devastar as florestas, buscando um mogno que era tão lembrado antigamente, né? Então, assim, a valorização da madeira, ela tem que ser feita por si só, né? Existe toda uma história em todas elas, né? Então, tem essa peculiaridade. O Na Ninca, verdade, a escolha da madeira, ela depende bastante do fornecimento dela, porque tem que vir de algum manejo sustentável, tem que vir de uma certificação para a gente poder ter a continuidade dela, do fornecimento dela. entende? Já, já a gente tem algumas demandas do pessoal que pede algumas peças em outras madeiras, mas não se torna um produto industrializável justamente por causa do fornecimento dela. Tem um projeto muito bacana agora que está sendo feito com madeira de cafezais, proveniente de cafezais que foram desativados, e essas madeiras estão sendo utilizadas para fabricar objetos, móveis, enfim. É um projeto bem bacana, a gente entrevistou
a Melina Machado, que está cuidando desse projeto, né? São fazendas de café e eles estão utilizando a madeira de café para fazer isso, que eu nem sabia que isso tinha um uso comercial, né? Mas estão utilizando, é um projeto muito bacana. O nim que eu estava falando para vocês é uma madeira indiana, é utilizado há muitos anos na Índia, porque ela mata vários tipos de inseto, ela é um pesticida natural para vários tipos de inseto e de pragas, ela só não mata abelhas, né? Ela só não mata abelhas. E ela parece com mogno. Então, na Índia, ela é utilizada como mobiliário por conta disso, porque ela tem essa carona de mogno, né? E parece que está havendo alguns plantios no Brasil, enfim, né? Alguma coisa nesse sentido. Bom, eu queria continuar com vocês, agora que a gente já falou bastante do material, né, que vocês utilizam, falou do começo de vocês, eu queria saber do começo de cada um, porque vocês são os designers da marca, né? Como é que cada um começou na profissão, né? Quando é que o bichinho do design mordeu cada um? Eu queria que o Alisson começasse, porque a história do Alisson é um pouco mais peculiar que eu acho que é a sua, né? E como ele chegou primeiro, ele começa primeiro. Conta pra gente, Alisson, quando é que o bichinho do design te mordeu? Então, a peculiaridade da história vem muito atrelada, porque eu sempre gostei muito de arquitetura e design, sempre acompanhei, né? Mas sempre como um fã, um admirador, né? Eu sou formado em fisioterapia, fazem 10 anos, né? Então, eu atuei como fisioterapeuta, tive todo esse processo, né? Atuei por 7 anos na área, e isso foi bem bacana, né? Gostei bastante. E em um determinado momento da minha vida, eu comecei a cursar design de produto como um hobby, né? Eu queria voltar a estudar e eu disse assim, não, é uma área que eu sempre gostei, então vou cursar, mas como um hobby. Esse hobby, em um mês, virou minha vida do avesso, né? Eu resolvi largar a fisioterapia, passei um tempo, né, estudando. 7 meses depois, eu comecei a trabalhar com o Douglas na Origin, né? Douglas é meu supervisor de engenharia, naquele período principalmente. Mandava em mim, né, Douglas? Só não decidia salário. E daí eu comecei a ter um contato muito maior com o design, né? E isso foi aumentando bastante, né? Começamos então a ter um período de criação interno, daí eu comecei a ter um contato com a criação, com o desenvolvimento, e principalmente com essa questão de ter essa interação com a fábrica, que não é todo designer que tem, né? Normalmente o chão de fábrica, né? Exato, porque alguns já vêm dentro do escritório, não tem aquela, assim, aquela situação de ver o processo de criação do seu produto, né? E isso tem acontecido de uma forma bem legal. E depois de um período, né, eu e o Douglas trabalhando junto dentro da empresa, tivemos a oportunidade de começar a desenvolver projetos internos, né? Douglas já desenvolvia alguns externos, depois ele vai contar também, né? Eu participei de alguns prêmios onde eu fui finalista e criamos, então, dentro da própria empresa, um estúdio, né, um estúdio Origin, onde a gente começou a desenhar peças de mobiliário e decoração para o design. Depois disso, né, com toda a abertura que acabou tendo dentro da empresa, o produto, a gente lançou os primeiros produtos, teve uma ótima aceitação, né, Douglas, fomos muito bem elogiados. Então a gente começou a interagir ainda mais, né? Tanto que nós dois hoje estamos em São Paulo durante a DW, uma série de visitas e eventos, né? Então eu, sem dúvida, hoje eu não me vejo mais trabalhando na fisioterapia, jamais. Me vejo no design, porque eu acho que foi aí que aconteceu a paixão e o amor pela profissão. Espero seguir nesse caminho. Muito bacana, parabéns. Siga no caminho. Eu te perguntei isso para peculiaridade, porque eu vi um post seu com o Sérgio Matos, né? E aí você fala, sim, né? Você conta um pouquinho da história. Eu vou perguntar, porque eu achei interessante.
né? Isso, a Sérgio gente se Matos, encontrou um com ele grande hoje. profissional, maravilhoso, já deu entrevista aqui pra gente. É um amigo de muitos anos, acompanhei o começo da carreira do Sérgio, desde que ele chegou em São Paulo. É uma pessoa muito querida. Sim, É sim. um Hoje a bom, gente é um bom, conversou é com um bom ele. exemplo de profissional e de ser humano, né? Uhum. Nossa, ele é maravilhoso, né? Tem É, um produto incrível, né? Uma pessoa super simples, acessível. Não ele é tem como não se acessível. inspirar numa pessoa assim. Ele não tem a soberba. Essa profissão é muito ingrata, de certa forma, né? Porque tem uns bons profissionais no mercado, vários bons profissionais no mercado. Está havendo um boom muito grande de profissionais, tenho comentado isso com as pessoas aqui, mas tem as pessoas especiais dessa área, Paulo Alves, Sérgio Matos, os Farer todos, os três, né? Que agora são três, Sim. e outros, o Sasson, que deu entrevista para gente, o Rubens Simões. Então, essa galera que inspira a gente, né? Que faz a gente ter vontade de estar nesse mercado, né? Ah, Enfim, sem dúvida. e tem as mega estrelas que, enfim, a gente deixa para lá, né? A gente só olha. Douglas, conta um pouquinho da tua história. Como é que tu começou com essa história do design, né? Quando é que o bicho do design te mordeu? Como é que foi? Bom, na verdade, eu, desde pequeno, que eu sempre tive a curiosidade de, além de brincar com os brinquedos, eu queria saber como que eles eram feitos, eu desmontava tudo, eu montava, e sempre que fui crescendo assim, olhando para os objetos e tentando resolver, sabe, o problema de por que que isso é assim, por que não pode ser diferente e tudo mais. E então, com 18 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa de móveis, trabalhava com madeira maciça, e e trabalhei na parte de engenharia, então tu começa a entender como é fabricado um móvel, todos os processos produtivos e tudo mais. E 2 anos depois, então, eu entrei para a faculdade de design, que foi na UX, de Bento Gonçalves. Eu acabei me formando em 2012 e ganhei também o primeiro lugar num concurso que teve dentro da faculdade, que foi através da empresa Martiplast, que promoveu. E, consequentemente, sempre fui puxando para a área de desenho, de projeto dentro da empresa. Trabalhei 9 anos nessa empresa, depois fui para Florence Imóveis, trabalhei na fábrica, no desenvolvimento de produto por 9 anos também. E há 4 anos eu estou na Origin, foi onde eu tive uma oportunidade de trabalhar mais diretamente com o design e não só com o desenvolvimento técnico dos móveis, né? Trabalhar Design diretamente autoral mesmo, né? com a criação e autoral. Então fazem mais de 22 anos que eu atuo na empresa de móveis, tanto madeira maciça quanto planejados. Então tenho um conhecimento bom de todo esse mundo, né? E você entrou E numa grande escola, né? Porque é uma grande indústria, uma indústria gigantesca que está praticamente sim, no mundo inteiro hoje, né? sim, eu aprendi muito lá na Florence, tanto na parte dos produtos, porque eu trabalhava diretamente com protótipos, então tudo que vinha da Europa caía na nossa mão e a gente testava antes do mercado aqui conhecer o produto. Então a gente estava na frente da, dos lançamentos, né? E muita coisa diferente, materiais diferentes, vidro, alumínio, pedras, metal, deu para aprender bastante. E essa parte técnica, a parte de acabamento também aprendi bastante na Florence. E foi só acumulando essa bagagem aí para. Na verdade, é uma coisa constante, né? Materiais surgem a todo momento, processos surgem a todo momento e a gente tem que estar sempre ligado aí para poder utilizar isso e criar produtos que atendam os desejos, né, dos clientes. A Florência é quem comanda o mercado de planejados no Brasil inteiro, né? Hum. Eu brinco assim, eles lançam a tendência e o resto vem atrás, né? O que É, tem de é. modernidade vem primeiro com eles, o restante copia. Essa é Hum, a mais é pura por aí. realidade. É lógico, a gente está tendo um monte de indústria bacana que está ali também, mas acabam utilizando quase os mesmos componentes, né?
Sim, O segredo é ferragem alemã e material de boa qualidade, né? é isso aí. E aí você vai para frente. Bom, aí vocês se juntaram e lançaram o Estúdio Origins, é assim que pronuncia, né? Que é Origem. E, Origins, que é de design autoral, que é de mobiliário, né? Como é que surgiu essa ideia? Por que veio essa ideia? Isso veio da própria indústria? Vocês sugeriram? Como é que foi isso? então, a Origin, quando ela lançou a linha de mobiliário e decoração em 2018, né, ela lançou com um designer autoral, né, já vinha com essa proposta, né, sempre teve, na verdade, essa proposta, e quem assinou a primeira coleção foi a Plataforma 4 e também o Luia Mantelli, né, então eles surgem, né, alavancando, digamos assim, essa área da empresa. Eu ainda não estava presente na empresa, o Douglas recém tinha começado a trabalhar com a Origin, e depois, em 2019, houve um novo lançamento, onde foi 100% plataforma 4. Né? Entendi. Deixa Passando eu, todo esse período... Desculpa. deixa eu mostrar o banco do Lui, que Uhum. é esse aqui, não é? Isso, Banco Esse Onda. é magnífico, é muito bonito esse banco. Ele é muito bonito, ele tem uns detalhes em metal, na madeira, É. né? Super Isso. bonito. Ele é um talento. Tô atrás dele para Incrível ele me esse dar banco. entrevista até um tempinho, mas Ele faz sucesso em tudo que é lugar. o Aham. trabalho dele é formidável. Esse Sim. banco é bem E, bonito. e quando surgiu essa ideia, já surgiu com ele e com a plataforma 4, de ter uma ideia de ser um pouco, além de ser autoral, também ter o aspecto da brasilidade, né? Então, a primeira coleção ela já vem com este propósito. Em 2019, a curadoria pertencia então à plataforma 4 e também deram continuidade a esse trabalho. Então, tinha uma coleção muito coesa, né? E tem uma coleção ainda coesa. Então, quando passou todo o período, 2021, a gente voltou a trabalhar, né? Passamos o período de pandemia, onde foi um período um pouco turbulento, eu acho que acreditamos para todos nós, né? Não tivemos nenhum tipo de lançamento. 2021 a gente voltou a trabalhar então ali em oficina, né? E como que a gente voltaria para o mercado? Então a gente criou um comitê interno da empresa, onde a gente começaria a traçar os formatos de curadoria interno, como a gente trabalharia isso, e o que era o real conceito da empresa, né? Porque a gente precisava ter uma luz, né? Não adianta a gente ter uma coleção, lançar uma coleção e depois ela nas demais acabar se perdendo e a gente não vê uma continuidade. Então, dentro desse comitê, entendeu-se que a Origin ela é uma empresa que trabalha com madeira maciça, vem atrelada à sustentabilidade, essa questão de DNA, de design autoral, né? E principalmente brasilidade. Então a gente preconiza muito essa questão de ser designers brasileiros que assinam as coleções e que tenham um conceito dentro do Brasil, né? Flora, fauna, etnias, culturas, que isso tudo venha atrelado ao lançamento das coleções. E com Bacana. isso, eu e o Douglas conhecendo todo esse conceito, né, surgiu a proposta, né? Por que não desenharmos produtos internamente, né? O Alex, que é um gestor da empresa, né, ele mesmo trouxe a proposta várias vezes e queria oportunizar, né, para que a gente tivesse essa abertura de trabalho, de poder estar presente, né, poder mostrar isso, né, o potencial interno da empresa. E como a gente já tinha todo o know-how, conhecimento de como trabalhar a madeira, acaba sendo um facilitador, né? E aí surge, então, o Estúdio Origin. Legal. E aí vocês fazem o convite para os designers, né? Como é que, por exemplo, surgiu o convite para o Lui? Como é que veio o convite para ele, né? Foi antes de vocês que escolheram? Como é que é isso? Isso foi antes de nós estarmos na Origin. Quando eu cheguei na Origin, os produtos. Um congeladinho na Então a gente só imagem. desenvolveu, em um mês a gente mandou para a feira.
Então, eu não sei como foi, não lembro como é que foi esse convite para o Luia. Acredito que foi com a Cláudia, né, Alisson? Talvez a Cláudia e o Isso. Alex decidiram, também Cláudia, só optaram para por esse caminho. A Cláudia, Cláudia, Cláudia para situar, Cláudia era o nosso marketing, né? É o nosso marketing da empresa. Então, ela e o Alex, que era um gestor, né, conheciam ela, vinha de longa data também, filha da Florence, que nem eu costumo dizer, né? Já conhecia uma série de designers que acompanhavam, né? E inicialmente houve o contato com o Luia, né? Que eles já tinham ela já tinha esse conhecimento, e também houve o contato com a Regiane Carvalho Leite, né? Que também participava da Florence, já tinha uma série de itens assinados. a Regiane é uma fera nessa área, né? Sim, a Regiane é incrível. E quando ela recebeu esse convite, a Regiane estava já dentro do grupo Plataforma 4. Então ela disse Ela já assim, eu tinha se aceito. unido, né? Isso, eu aceito, mas eu aceito como Plataforma 4. Eu não aceito como Regiane Carvalho Leite. E daí foi quando houve essa fusão, né? Digamos assim, essa colaboração Origin, Plataforma 4 e Luia, né? No ano seguinte, como a curadoria estava com a Plataforma 4, não houve convidados. Mas é algo que a gente está mudando, né? Estamos alçando os novos caminhos e provavelmente na coleção 2023 vai ser visto um novo nome participando dessa colaboração, né? Estúdio Origin, Plataforma 4 e um outro convidado. Já pensaram em fazer um concurso, por exemplo? Porque tem tanta gente bacana no mercado. Pensamos. Na região até que a gente mora, né, Douglas? Tem bastante concurso com esse propósito. Mas eu acho que, inicialmente, não é algo que a gente pensa para o curto prazo, né? Talvez, no longo prazo, vai ser algo que pode vir a surgir. Mas neste curto prazo, Tenho falado, provavelmente não. eu falo isso porque muitos designers me procuram, né? Designers que estão há mais tempo no mercado. E outro dia um designer me perguntou, olha, quais são os concursos que tem no Brasil, né? Os que a gente não conhece, né? E a gente foi cruzando algumas informações. E a reclamação tem o concurso para os novatos, mas não tem para os que estão no mercado já, entendeu? Sim. Então tem uma gama de profissionais muito bons no mercado que estão meio que sendo deixados de lado, né? Então, eu acho que tem um nicho de mercado aí muito grande para ser aproveitado, sabe? Não só de novos talentos, mas de gente que já tem. Às vezes tem um produto bom já para ser produzido, mas não tem onde ser produzido, né? Até essa semana a gente estava na plataforma 4 que teve o evento do Salão Design, premiação deles, né? E a gente conversou bastante com eles. Sempre teve muita procura na categoria estudante e nesse último ano não teve essa procura que eles esperavam, porque eles acreditam que é talvez por causa da pandemia, porque o estudante ele não tem uma empresa por trás para apoiar ele num evento desses, ele não tem onde produzir um protótipo e tudo mais, né? E muitos dos premiados que estavam lá, pelo menos 2 deles, vieram conversar com nós para fazer a produção dos móveis deles, porque tá difícil, eles falaram que tá difícil achar uma empresa que produza os móveis que eles ganharam o concurso. Então, a gente conversou bastante com eles, são móveis bem legais, assim, de madeira maciça, sabe? Tem algumas coisas a ver, então vai ficar para uma avaliação aí, para a gente dar talvez, quem sabe aí, dependendo da direção da empresa, né, para onde a gente quer ir, a gente quer fazer produtos fora da linha oficina, ou a gente ainda não sabe isso, sabe? Mas a gente sabe que o foco é a linha oficina, né? A linha oficina tem que estar em primeiro lugar, tem que ser o carro-chefe da Origin. Mas também é bom poder ajudar essas pessoas aí a botar esse produto aí. Não adianta só ganhar um concurso de um produto. A principal realização do designer é ver o produto vendendo, né? Ver o seu produto sendo admirado nos mercados, nas casas das pessoas. E
Então, A gente tem que deixar essa cultura, a gente tem que deixar essa cultura só do projeto, né? isso. Eu falo isso com os designers. As universidades da gente têm essa cultura de criar os projetos, mas nunca de executar. Então, É, cria-se o designer e ele não sabe como executar nada. E aí, quando ele chega no chão de fábrica, começa um certo problema, né? Vários designers têm esse problema. Claro, os mais experientes conhecem o chão de fábrica, sabem exatamente o que fazer. Mas tem os novatos que não sabem, não têm ideia de por onde começa o negócio, né? Porque eu criam tenho. coisas muito mirabolantes e aí, às vezes, acontece de desenhar algo e aquilo não sair fiel ao que ele quer, né? Ou ao É, que ele imaginou, né? Por uma série de uhum. motivos. Isso é o normal da indústria, né? Na verdade, eu acredito que, como o Alisson falou, para nós como trabalhamos já na empresa, a gente tem esse know-how de como produzir o móvel, de como vai ser feito desde a ripa até o produto final. Eu costumo dizer que, por um lado, isso é bom, isso ajuda bastante na hora de projetar o produto. Mas eu acredito que, por outro lado, também limita, sabe? Então, eu gosto muito de quando vem esses produtos, a pessoa da plataforma já tem uma noção maior de como é o processo produtivo. Mas é interessante quando vem um processo de alguém que não conhece isso, porque, ao mesmo tempo, ele estimula o desafio, né, da empresa de tentar produzir aquilo. E quando tem esse desafio de tentar conseguir fazer uma coisa nova, é sempre muito bom, porque mesmo que demore e tu consiga ter o know-how daquela produção, tu evolui muito e tu se destaca do teu concorrente também. Então eu acho importante. E às Só para vezes, para mim, às vezes atrapalha essa coisa de saber tanto como vai ser, sabe? Limita a forma do produto. E aí, limita pensar um fica pouco, talvez né? isso, Fica isso. muito ali no processo. Só para contextualizar um Uhum. pouco, porque tem sempre os desavisados de plantão que entram e não sabem o que está acontecendo. Só para contextualizar, a plataforma 4 são 4 designers poderosas brasileiras: Regiane Carvalho Leite, Flávia Pagotti Silva, Amélia Taroso e esqueci o nome da quarta agora. Camila Fix. A Camila. Camila Fix, que são 4 designers de produto, cada uma de uma área diferente, mas as 4 super designers. A Amélia é fabulosa com a parte de madeira, como a Regiane também. A Flavinha trabalha com materiais mais exóticos, como acrílico, ela tem um domínio muito grande disso. E a Camila Fix, né, que trabalhou muito com metal, com outras indústrias e tudo. A Camila tem um conhecimento muito grande de metal, né? Então elas se juntaram e formaram a plataforma 4. São 4 mulheres, elas montaram a marca, né? Juntaram as 4 e fizeram criaram a loja delas, né? Então elas Isso assinam mesmo. como plataforma 4 produtos para indústrias e para a própria loja delas, né? Só para as pessoas poderem Isso. entender. Sim. Estou atrás dessas meninas para dar entrevista, mas está difícil. Juntar as 4. Eu queria continuar o nosso assunto mostrando os produtos de vocês primeiro, para depois a gente falar da plataforma 4. Acho mais legal, né? Tá ok. Perfeito. Eu queria que vocês falassem desse banquinho aqui, o nome dele, qual é a inspiração. Eu sei, eu li, mas eu queria que vocês falassem. É sempre melhor o designer falar a respeito. E bacana que esse banquinho ele tem madeira, né? E ele tem lá a base de metal. É bem bonita, né? Isso. Bom, essa na Não é um verdade é uma banquinho, é uma mesa mesa, lateral. desculpa. É uma mesa. Uhum. É uma mesa lateral, o nome dela é mesa vórtice. Na verdade, essa linha Amazônia, a gente se inspirou Ela tem bastante nas águas, ela tem ela esse. toda essa espiral. E simboliza o vórtice, que é aquele redemoinho que tem na água, sabe? Que como a gente se inspirou bastante nas águas da Amazônia, então a gente achou que tem tudo a ver. A gente conseguia trabalhar essa curva na madeira com a tecnologia que a gente tem na empresa, que é o CNC 5 eixos. A gente conseguiu dar essa forma para mostrar que como se fosse um redemoinho que tem nas águas e tentar transformar isso num produto e acabou ficando essa mesa aí que o pessoal também está gostando bastante, né, Alisson? Sim. E essa mesa, o mais interessante dela, né, porque ela é uma mesa toda escultórica, né? Ela tem, é um giro, né? Se a imagem ela não consegue
transcrever o que é a mesa realmente, né? Porque ela é praticamente um giro de madeira. Muitas vezes, quando a gente lançou isso em janeiro, as pessoas questionavam como é que vocês fizeram isso, né? Como é que vocês Estava na torcem a loja no madeira? momento. Não, ela não é torcida. Eles diziam assim, vocês torceram a madeira? E daí a gente dizia que não. Isso é uma tecnologia Dá a que, impressão graças a que Deus, nos possibilita. dá a impressão de que que foi usada aquela técnica da Tonarte, né? Que você verga a Isso. madeira Isso. quente, né? Que é aquele processo Uhum. de vergar a madeira com calandras quentes. Alguém deve Isso. conhecer. Mas não tem nenhum tipo de torção. Ela realmente ela é todo um processo de usinagem e que permitiu fazer a mesa dessa forma, né? Hoje a gente trabalha ela com 2 tamanhos. Então a gente tem essa composição e a base ali metálica ela vem para dar essa estruturação dela, né? Porque a ideia Para é que fosse estabilizar a peça. realmente isso, porque a ideia é que fosse realmente como se fosse um vórtice de água, um redemoinho da água, né? Que começa com uma parte superior maior e termina lá naquele fiozinho de água, né? E quando entra em contato com o metal para dar o suporte para ela. Então ela Tá. vem criando essa ideia, essa ligação com a Amazônia, né? Porque uma coisa que a gente viu muito quando a gente, tanto eu quanto o Douglas, a gente trabalhou na coleção As Águas, né, da Amazônia. Então quando a gente pensou em água, né, todo aquele conflito que é praticamente a Amazônia toda submersa em determinadas partes do ano. Então tem muito dessa questão das uniões de água que geram esses redemoinhos, né? Até quando os barcos andam, eles geram os redemoinhos. Então a gente achava que casava muito com o conceito e mostrava um potencial que a empresa tinha muito grande de produzir uma peça nesse formato que é pouquíssimo visto no mercado ou em outras indústrias. A Inclusive, inspiração ela dessa coleção toda é a Amazônia, não é? Toda a inspiração dessa coleção. A coleção chama Amazônia, Sim, não é isso? a Tô coleção enganada? chama Amazônia. A coleção inteira chama Amazônia. Isso mesmo, Tá. inclusive toda essa ela mesa chama Amazônia. forte, nos 2 tamanhos, elas estão na Casa Cor, no espaço da Aldara, né, Alisson? Isso, no espaço a Casa Odara, né, que trabalha, e está aqui na Casa Cor São Paulo. Bacana. Dos 2 tamanhos. Vocês são uma indústria, né? Vocês não têm loja, vocês revendem para lojistas, né? Os Exato. produtos de vocês podem ser encontrados aonde? Na Odara Casa vai ter produto de vocês ou não? Aqui em São Paulo, algumas lojas, eu não vou lembrar de todas, mas aqui em São Paulo a gente tem na Casa Odara, a gente tem na Plataforma 4, temos também alguns itens que são de exclusividade da Dipot, Rio de Janeiro, Arquivo Contemporâneo, Estão nas melhores Goiás. lojas. Sim. Estão Goiás só nos temos na melhores Samir. lugares. Rio Grande do Sul temos na Regiane Carvalho Leite, que abriu uma loja nova faz um mês. A Regiane acabou de abrir uma loja, né? Bacanérrima. Isso. Merecido. E ela abriu a loja em parceria com a Origin, inclusive, né? Nós somos parceiros dela na Muito loja de bacana. Porto Alegre. Então começaram com o pé bem direito, assim mesmo. Esse banquinho aqui também é de vocês, né? Sim. Esse é de Douglas, vocês? quer começar ou eu conto? Porque Pode esse tem ser. uma história longa. Esse é o Banco Rios. Como vocês podem ver, ele tem 2 madeiras. Na parte da frente tem tecatã e na parte de trás ele tem a tauari, nesse caso aí. O que seria a ideia do Banco Rios? Seria mais para simbolizar o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. Do Né? Rio Solimão. Na parte da frente também você pode ver a silhueta no banco, que seria uma canoa, e todas as curvas das águas posicionando os assentos na parte superior. E a gente tentou deixar ele todo orgânico, com curvas para tudo que é lado, para simbolizar realmente essa corredeira da água, sabe? Não deixar ele muito geométrico. E também ele pode ser solicitado numa madeira só, mas a ideia de identidade dele é ter essa estética do encontro das águas, né? Do Rio Negro e do Rio Solimões. Aqui nessa foto dá para ver bastante, né? Que tá uma madeira de um lado e a madeira do outro.
E ele, inclusive, Isso. tem a divisão no meio, né? No pezinho Tem dele, um né? vão, ele tem um vão, todo o banco, tanto da frente quanto de trás, tem um vão no meio e ele tem uma união só de 3 peças de madeira que fazem a parte da união deles na parte do assento. É Mas o bem resto bonito. fica tudo Parabéns. aberto. E Obrigado. esse banco, até esse espaço entre as duas madeiras, ele simboliza porque na Amazônia as duas águas elas não se misturam, né? Mistura. Uma Então de a uma cor gente, e outra de outra. Uma é escura e exato. outra é clara. A outra é Então barrenta. a gente deixa esse espaço entre essas madeiras para mostrar que realmente, né, existe a união na mesma peça, mas eles não se, a madeira ela não está presa uma à outra, né? Ela flui de maneira diferente. E o pé dele também, né, Douglas, a gente criou com uma ideia como se fosse um fluxo de água, né? Então assim, ela é fluida, ela tem curvas de várias formas para dar essa sensação de fluidez, né? De ser algo que é passante, né? E a canoa, que seria a parte do assento, junto ao pé, que seria a parte do rio, ela também tem um desencontro. É como se tivesse uma flutuação do assento sobre os pés. Então, esse banco, ele é, sem dúvida, eu acho que um dos maiores, na minha opinião, pelo menos, eu não sei o Douglas, mas foi o produto que eu gostei mais que a gente criou, assim. Ele é um produto, além de ter um conceito muito bacana, ele foi uma forma de construção muito diferente, né? Um produto que não eu vi pouquíssimo no mercado, algo semelhante, né? E mostra uma certa inovação, tanto em conceito quanto em produto, né? Então, a ideia de ter uma Quanto no sistema, identidade ali mostra quanto no sempre, tá? sistema construtivo, né? Porque hoje em dia você tem uma infinidade de bancos no mercado, mas é isso que você está falando. O sistema construtivo de vocês é totalmente diferente, né? E é Exato. difícil fazer banco, né? Porque tem muito no mercado. Tem Tem. muito. A gente, a gente acaba se prendendo quando tu pensa em banco, tu acaba sempre na mesma linha, né? Ele tem que ter uma função específica, né? Mas as pessoas acabam pegando uma estética muito semelhante, por ser banco, né? E a ideia desse era buscar algo que realmente, além de ser um banco, ele fosse não uma obra de arte, mas que fosse algo esteticamente muito bonito e que fosse chamativo, né? Não passasse simplesmente um banco no ambiente, né? Eu acho que E o é um dos bacana, produtos que mais deixa explícita a identidade da marca, a identidade da linha, né? Que é a linha Amazônia, dentro de todos os outros que a gente fez. e dá para evoluir para outros produtos também, né? Dá para transformar isso em outras coisas, né? Porque ficaria lindo como uma mesa de centro baixa, por conta do desenho. Né? Sim. O design de interiores já está viajando aqui, dando trabalho para vocês. Dando dicas, né? Eu queria que vocês falassem dessa peça aqui, que eu acho muito Então, bacana. esse é o centro de mesa poço, né? Ele lembra muito aquela questão do poço d'água, né? Então, ele foi construído de uma maneira, de uma forma que toda a usinagem realizada nele desse a sensação que a fibra da madeira fosse contínua. Então, a gente trabalhou ela de uma forma que essa fibra ela vai andando, né? E ela passa por todo esse processo, ela desce, ela declina e ela volta a subir. E na parte inferior também ela tem essa curva. Então, ele é simples funcionalmente, no entanto, o trabalho dele, a parte de construção do trabalho, ela é extremamente complexa, né? Então, é uma peça, assim, que ela causa um certo pensamento. Como foi construído, né? Como essa peça foi usinada, como ela foi desenvolvida dentro do ambiente de indústria, né? Isso é mais comum a gente visualizar dentro de um ambiente artesanal, né? Aquela questão do ateliê, mas dentro da indústria ela é um pouco mais complicada e um pouco menos vista. O É que a produto de gente vê, vocês fica com uma cara artesanal, né? Tipo, foi feito handmade, né? isso que eu ia falar, a gente vê bastante esse tipo de curvas nas peças, mas tu vê naquele processo entalhado, o pessoal com formão lá trabalhando, né? E no processo produtivo daí fica
como a gente faz em grande escala esses produtos aí, o pessoal que olha assim, meio que fica, não digo que fica chocado, mas pelo menos se pergunta, né? Mas como é que foi que fizeram isso? Como é que é colada essa madeira que não é um bloco inteiro e tudo mais, né? Então acho que esse efeito que causa nas pessoas é o mais interessante para nós, pelo menos, dos nossos produtos. Vocês migraram muito bem do produto da mesa posta, né, pro mobiliário. Vocês fizeram uma migração muito bacana, assim. Tá no caminho certo, assim, né, eu acho. Atraiu meu olhar por conta disso. Eu já acompanhava um tempo pelas meninas da Plataforma 4, depois comecei a seguir vocês. Aí eu falei, gente, mas essa indústria só fazia bowl de madeira, que eu me lembrava, né? Então, o Mancebo Seringueira, né? O Mancebo Seringueira, ele surgiu no final do ano passado, né, Douglas, quando a gente estava num processo que a gente queria implantar um projeto num prêmio, né? E esse projeto desse prêmio, principalmente, era com madeiras alternativas. Então a gente começou pensando assim, estamos saindo de uma pandemia, precisamos de um item que se torne funcional, né? O Douglas, principalmente, o Douglas gosta mais da funcionalidade, né? Das multifunções, eu sou mais de uma função só. E veio com esse propósito, né? O que nós vamos lançar? Daí a gente começou a falar, a madeira de seringueira foi aí que ela surgiu, né, junto com a gente, ela apareceu nesse momento. E a gente disse assim, nós trabalhamos com a Amazônia, estamos trabalhando num conceito Amazônia. Nós temos a seringueira que praticamente, né, foi descoberta na Amazônia. Por que não? E contamos a história, então, o Mancebo, na verdade, acaba contando a história da extração da seringueira, né? Então, a gente tem ali um banco, onde a pessoa chega em casa, ela consegue colocar bolsas, há um apoio. Ela tem a bandejinha que serve, né, faz alusão àquela bandeja que fica o látex, né? E ali ela traz a função de armazenar pequenos objetos, chave, celular, questões mais pontuais. Tem aquele ganchinho metálico ali que é um porta-chaves pensado para aquela bem pontual mesmo, né? Onde escorre o látex da seringueira. Que lembra aqueles ferrinhos aqueles ferrinhos que eles utilizavam para marcar a madeira, né? Bom, para quem não sabe, a seringueira lá na Amazônia é de onde você tira o látex, né? Que você faz a borracha de forma vegetal. Isso foi muito comum na década de 20, década de 30, e aí eles marcavam a árvore com um ferrinho, e dali ia descendo o látex, né? Ia sangrando a madeira, né? Isso foi uma indústria que gerou muito dinheiro no Brasil. Manaus, aquelas maravilhas que existem em Manaus saíram disso, né? E decaiu quando entrou a borracha feita de petróleo, né? Que quebrou essa indústria toda. Né? Eu acho que a própria Ford ela veio para o Brasil em busca do látex, porque era o material do pneu, né? Dos primeiros carros que tinha da marca. E foi algo gigante. Até hoje tem as vilas lá que eles montavam para poder produzir, retirar o látex da madeira e transformar em pneus. É uma parte importante da história brasileira, né? Que a gente tem que começar a mostrar para as pessoas, né? A mostrar, a dizer as gerações mais novas que não conhecem essas histórias, né? Que são importantes. Estou falando isso porque hoje a gente está no 7 de setembro, são 200 anos de comemoração, né? E a gente tem muita história. Eu estava até hoje pesquisando, desculpa interromper vocês, pesquisando sobre o Museu do Ipiranga, né? Que vai ser reaberto finalmente, ou já foi reaberto, não sei. Isso vai ser reaberto amanhã, né? E ele vai ser reaberto com o dobro da área que ele tinha. E é um museu belíssimo em São Paulo. Quem estiver em São Paulo, tiver a oportunidade de conhecer, vá. Porque eu morei em São Paulo muitos anos e não consegui entrar porque ele estava em reforma. Ele foi entregue agora. Então, vocês que estejam em São Paulo vão ver, porque
É um primor da arquitetura, é uma joia da arquitetura e as obras de arte, né? E lá está o famoso quadro do Grito da Independência, né? João Silveira, João Silveiro, Silvério, se eu não me engano, que foi o pintor do quadro, tá? Quem estiver em São Paulo, está reabrindo amanhã, bom programa para fazer no final de semana. Desculpa, gente, volta. Imagina. E voltando à seringueira da questão, né? A parte superior, que é a questão que lembra os galhos, né? O galho da árvore ali, tu acomoda o casaco, o chapéu e faz isso, né? Então, toda a ideia desse produto era prestar uma homenagem exatamente nesse contexto que tu falou, né? Era prestar homenagem para uma árvore que por muitos anos foi extraída, né? Praticamente hoje na Amazônia não pode mais extrair, né? A seringueira não pode mais extrair a árvore não pode ser mais cortada dentro da Amazônia, né? Ela já está protegida. Só vem toda a madeira que hoje a gente encontra na indústria e que a gente faz uso, né? É proveniente de florestas, de fazendas de reflorestamento, então são plantios específicos para isso, né? Aqui em São Paulo mesmo, né? Aqui em São Paulo mesmo, a fazenda Paulo é é em São feito Paulo. esse reflorestamento. E todo esse produto ele vem com essa ideia de prestar essa homenagem realmente, né? Essa árvore, então ela tem o produto, além de ser muito funcional, né? Claro, né? Sou suspeita a falar, mas é belíssimo, né, Douglas? Ele ainda tem essa questão de contar uma história, né? O produto ele tem um conceito, ele não foi simplesmente pensado para ser um mancebo, ele tem uma história que conta esse mancebo. Eu acho que ele é o produto mais original que a gente tem, porque além de ter toda essa característica da árvore, do látex, toda essa história, ele é feito com a própria madeira, né? Então, ele se torna totalmente original e se enquadrou bem nessa nossa linha Amazônia. Serão séries, o cabideiro serão séries limitadas? Não, o mancebo hoje ele não é seriado, né? Ele é venda comercial, né? E não pensamos, na verdade, de ter esse propósito, né? Eu acho que no futuro, sim, a Origin vai lançar alguns produtos em séries limitadas, mas no momento a gente ainda não está trabalhando desta forma, né? Esse é um produto que, graças a Deus, eu acho que várias pessoas vão poder comprar e contar essa história em outros momentos, né? Que bom. E é bom a gente poder mostrar essas histórias, né? Os designers poderem contar a história de cada produto, né? Por mais que esteja escrito lá em algum lugar e tudo, é importante o designer ter esse depoimento, né? Esse espaço foi criado para isso, né? Porque as pessoas conhecem os produtos, veem os produtos de vocês, provavelmente até têm, mas não sabem dessa paixão de quem fez, né? A mão que escreveu, que desenhou essa história toda, né? Isso é importante, né? E é bacana porque é uma criação a quatro mãos, né? Vocês dois aí têm que entrar numa sintonia para poder trabalhar juntos, né? Porque é difícil, não? Sim. É difícil, mas a gente tem bastante particularidade, eu e o Alisson. O Alisson ele tem uma visão assim bem aguçada na questão de marketing, na questão de tendências. Eu gosto de trabalhar bastante a forma, sabe? Ter aquele desafio de trabalhar a forma, trabalhar a parte técnica do produto, tornar ele viável. Então, meio que junta aí as experiências e as características de cada um para somar no produto final, né? Um complementa o outro, né? No final das contas. É isso aí. Né? As diferenças que se completam. Eu queria mostrar agora alguns produtos da plataforma 4. Eu não vou mostrar todos porque a linha delas é um pouco maior, né? É maior. Mas eu vou mostrar alguns que essa entrevista, na verdade, começou por conta desse vaso aqui, olha. Vaso Moringa. Que o Alisson postou, eu perguntei, a gente começou a conversar e aí a história rendeu a entrevista. O vaso Moringa, ele vem da coleção Elementos, né? A coleção 2019 que elas lançam com a Origin. Foi um dos primeiros vasos, né? Foi o primeiro vaso, né, Douglas? A gente não tinha nenhum objeto, né? São 4 vasos.
todo em madeira maciça. Eles representam a moringa, aquele objeto que armazena água, né? No E elas Nordeste, fazem né? Isso. E elas fazem a representação do degelo, né? Com esses 4 vasos. Ela começa nos 90 graus e vai decaindo até a última, que é a mais baixa, que tem 60 graus de corte. Então, a ideia delas é essa questão de degelo mesmo, né? De criar duas histórias, digamos assim, no mesmo produto. Né? E ela tem um E tubo também de formar. vidro dentro, né? Para Isso, poder. ela tem uma proteção interna, ela acompanha um tubo de vidro, porque o vaso, ele, por si só, ele é bonito para ser decorativo, mas ele também é funcional nesse caso, né? Visto que a madeira não pode ter um contato direto com a água. Então, esse vidro ele faz essa proteção e a pessoa pode colocar plantas vivas, né, dentro do próprio vaso. Consegue ambientar ele de uma forma diferente. As meninas são feras nisso, né? As 4. Uhum. Elas Esse são aqui, muito que eu legais. acho que é da Regiane, não é? É da Não, é das plataforma. meninas. É da Das plataforma. meninas. Isso. Esse item ele complementa a coleção Amazônia. Né? Ele é um espelho giratório. Ele tem uma base que lembra muito a castanha do caju. Né? Super funcional. Ele tem as hastes posteriores que tem a acomodação, né, do casaco, do chapéu, objetos colares, enfim. E tem essa questão da funcionalidade do giro, né? A parte da base também ela serve para acomodar calçados, ela serve para acomodar a pessoa que de repente retirou uma roupa que vai depois mandar para a lavanderia, tem a opção do armazenamento ali. Então ele é super funcional, acomoda muito bem dentro de um estar ou então dentro de um próprio closet, né? É um espelho que ele vem de uma família, digamos assim. Tem os bancos que completam a família Linha com um espelho. Além das 4 madeiras que tem para esses produtos, nesse caso aí também que tem metal, a gente tem 4 acabamentos para o metal também, que pode ser combinado com qualquer madeira. Que é o preto, né? Preto tem um inox que a gente chama, mas é um cinza mais satinado. Tem o marrom corten, isso, e o satin gold, que é esse da foto. Isso mesmo. É lindo É esse bem produto. bonito. O banquinho que você falou é esse aqui, não é? Um dos banquinhos. Isso. Porque tem uma versão dele pequena e uma versão dele maior, que é dupla, né? Tem Isso o mesmo. duplo e tem o simples. E esse assento ele é removível também, que possibilita uma função diferente que é uma mesa lateral, né? Pode usar tanto como mesa lateral e aí quando necessitar usar para alguém sentar, tem alguém a mais na casa, não tem mais onde sentar aí, é só botar o estofadinho e usar. A dupla função que você gosta, né? Isso aí. Já, A dupla função do Douglas. eu gosto da dupla função, mas eu não gosto que ela fique muito explícita, sabe? Eu gosto que fique uma coisa assim Mas mais. a dupla função De- hoje em dia é importante, né? Eu acho que produtos multifuncionais são muito bons, assim. É uma expertise do mercado, né? Hoje em dia, espaços menores, muito menores, né? Menos espaços maiores e tudo. Então, você precisa desses artifícios dentro de casa, né? Sim, sem dúvidas. E é uma questão Até o econômica também, né? Você investe num produto só e você tem um produto de design que serve para mais coisas, né? É a função também do Exato. design de produto, pensar nesse tipo de coisa, né? Sim, sim. É nossa função, na verdade, como designers, né? Pensar na longevidade também do produto, né? Paulo Alves Diferente. fala isso, né? Já que vai derrubar a árvore, que você faça algo que dure, em respeito à Exatamente. própria árvore que foi derrubada, né? Ele comentou isso com a gente na entrevista que ele deu, ele falou bastante disso. Já que vai derrubar, né? Esse Que espetáculo da dê uma natureza, que faça uma coisa sobrevida, que né? dure, para não precisar Eu derrubar acho que outro. eu acho que é isso importante quando a gente pensa em qualquer produto, né? Claro, eu e o Douglas, a gente dá uma atenção muito maior à madeira maciça, que é a nossa matéria-prima principal, e é pensar nisso, não é
criar um produto que ele tem uma história, que essa história não tenha a tendência a terminar daqui 2 anos, 3 anos. A gente sempre costuma dizer que a madeira maciça, se a pessoa souber cuidar dela, é um item que é O resto passado da de vida. geração em geração, né? São itens que futuramente vai estar na residência de outras pessoas, né? A madeira ela é atemporal, né? Eu acho que a única forma de a gente não ter madeira no futuro dentro das residências, né, ou funcionalmente, é se nós não cuidarmos das madeiras, né, das florestas. Justamente. Mas, se não, é uma herança, é praticamente uma joia de família. E cuidando bem dela, são gerações e gerações que vão ter o mesmo produto. Então, o A cuidado gente, com a história e o design é muito importante nesse momento. Né? a gente vê aí móveis do Sérgio Rodrigues, que passam de geração por geração, passam por reforma. O próprio Sérgio Rodrigues tem uma oficina que repara as peças dele quando tem necessidade, né? Então, são produtos que duram para a vida inteira. Tem um valor agregado mais alto, mas é para a vida inteira, é para deixar de herança para os filhos, né? Praticamente, por assim dizer, né? Exato. Eu queria que vocês falassem dessa peça aqui, porque ela é bem bonita. Essa peça é o meu centro de mesa garoa. É uma peça inteiriça, maciça, é feito um bloco de madeira maciço para usinar, tirar todo esse material aí e ficar nessa peça que aparentemente é uma peça leve, né? E vocês conseguem dar essas curvas, né? Que é impressionante isso. Isso, é o processo produtivo para Parece que fazer. pegou uma folha de papel e dobrou, né? Literalmente. Exato. Só que vocês fazem Como é que com vocês costumam madeira. chamar lá na fábrica, Alisson? O Eles apelido costumam chamar carinhoso dessa peça é o bacon. o bacon. Bacon é ótimo. Os veganos não nos escutem nessa conversa. Mas é realmente isso. Essa peça, ela traz uma reflexão muito interessante quando o processo produtivo dela, porque ela tem curvatura de todos os ângulos, né? Então, ela é praticamente o que tu falaste antes, né? Dá a sensação de pegar um papel e dobrar este papel, né? Então, essa peça é uma das mais bonitas, né, que a gente tem, porque, sem dúvida, ela traz essa questão, né? Como é feito, né? Como é possível fazer, né? E ela Não foi tem toda fácil, uma né? borda super fininha, né? Super slim. Então, ela é bem diferente. Desde da primeira peça que a gente fez de amostra, para chegar num processo produtivo ideal e não quebrar ela no processo, não ter nenhum problema de rachar ou alguma outra coisa, a gente demorou bastante. A gente teve que testar gabaritos diferentes para fixação e tudo mais. Mas hoje em dia a gente não tem mais esse problema porque a gente já está com o know-how bem certinho dela e, e aí ela tá num processo produtivo bem ideal. Isso que é uma coisa boa porque isso torna o produto difícil de ser copiado, né? Porque quando tu tem todo esse trabalho interno para criar um produto desse nível, tu sabe que o teu concorrente também vai ter esse trabalho, sabe? Não vai acertar de cara. Então, isso é uma coisa que conta pontos para nós na Origin. Bacana, bem bacana. Tem uma infinidade de produtos das meninas que eu peguei, mas elas têm uma coleção muito, muito grande. E eu acho que a gente mostrou. Eu vou mostrar a cadeira. Porque a cadeira está bem bonita, tem uma estruturação simples, de certa forma, mas está bonita, muito bonita. Está diferente do que está no mercado, né? Ela é uma cadeira bem minimalista, né? Ela vem com a proposta, a gente tinha o banco, temos o banco Temos terra. o banco terra. Isso, e ela nasce com a ideia de ser uma cadeira para aquele momento, assim, da passagem, né? No ambiente de passagem, ou fazendo aquela pontuação num quarto, né? Ambientando em lugares assim, ou aquela mesa, que é uma mesa um pouco mais intimista, né? Porque ela é uma cadeira que realmente ela é menor, é uma cadeira diferente, né?
Então, assim, quando ela é pensada para uma mesa de jantar, ela tem que ter a mesa tem que ser tão minimalista quanto, né? E ela Isso tem numa mesa toda de vidro deve ficar maravilhoso, porque o desenho dela é sim, muito bonito, então dá para você ver de todos os lados, né? isso. E os pés são passantes, né? Os pés, eles estão visíveis no topo, no assento, né? E na base do assento existe uma pega, né? Uma pega bilateral, onde se a pessoa vai deslocar a cadeira, tem essa acomodação na mão, esse conforto de pegar a peça, né? Então, ela realmente é uma Bacana. cadeira bem diferente e super leve, né? Ela é uma cadeira bem leve. Bem leve. E tá bem bonita mesmo. Parabéns. Meninos, Ah, a obrigada. conversa tá boa, muito bom. Bom conhecer vocês, né? Porque eu não me lembro de quando eu frequentava as feiras de ter conversado com vocês. Eu devo ter conversado com outras pessoas de dentro da empresa até chegar em vocês, né? Mas é bom ver isso, é bom ver essas evoluções, né? Eu que fiz a minha carreira dentro das feiras, cobrindo feira, então eu vi muita gente bacana entrar nas feiras e ficar no mercado. O difícil não é entrar no mercado, o difícil é permanecer nesse mercado. E eu acho que Não. vocês vão ter uma vida longa, tanto como designers quanto na Origins. Né? Eu acho que a empresa veio para ficar mesmo. Acertaram muito nessa questão de criar esse estúdio, né? Das parcerias que fizeram, está muito bem acertado. Não é porque eu gosto das meninas, não, é porque elas são boas mesmo no que fazem. Não é rasgação de São seda à muito toa, boas. não. Então, sim. Eu já conheço as quatro há muitos anos. Eu conheço menos a Rejane, eu tenho menos contato com a Rejane, mas com as outras eu tenho bastante contato, né? A Sim. Amélia eu conheço há muitos anos. A Amélia, acho que do grupo é a que eu mais conheço de todas, né? Então foi um casamento muito feliz. Vida longa de Ah, casamento. Bom, eu amém. Obrigado. queria deixar vocês descansar, porque vocês passaram o dia inteiro no Design Weekend, né? É, passearam bastante, bateram bastante perna, trabalhando, né? Aham. Viram muita coisa interessante. O que é que dá para dar de dica para os nossos internautas, nossos telespectadores? Então, Acho que Douglas, o sempre que a tem, gente pode pontuar? Vamos lá. eu acho que sempre tem coisa interessante, né? É interessante buscar o olhar que se está pensando, sabe, atualmente, através desses ambientes, desses produtos. A gente gosta bastante de ver materiais novos sendo usados. Eu, particularmente, a feira é extensa, né? É grande. E então eu bati muita foto porque às vezes é até difícil lembrar as coisas que tinham lá. Então depois a gente Para ter vai olhar com referência, mais. né? Vai tudo pro acervo lá da Origin, né? Mas eu acho que foi bem válido, gostei bastante. Ah, tinha alguns. O bom mesmo é ver o teu produto lá, sabe? Então, tu entrar no stand e ver o teu produto é uma coisa gratificante. Então, eu acho que se a gente conseguir manter nesse mesmo ritmo aí, quem sabe a gente tenha mais produtos aí nos próximos anos. Ah, com Isso. certeza, isso com certeza absoluta. Eu acho que vocês estão criando uma forma de produto mais perene, né? Não é aquela coisa que é lançada e daqui a pouco tem que lançar outra coisa. Eu acho que vocês estão dando um caminho muito, muito acertado, assim. Parabéns. Legal. Alisson, o que é que você viu de interessante no DW? Além do Sérgio Ah, Maia. Do- a loja dele tá linda, ele tá com os lançamentos, Ele aconselho. está com um lançamento incrível, né? Com a modelo, ele Faz fez uma poltrona em isso. parceria com uma dessas Ele tá com modelos lançamento famosas, com né? ele tá com o A lançamento com a Isabelle Fontana, né? Isabeli, Isabelle Isabeli Fontana, isso aí. Fontana, isso. O que mais que a gente pode pontuar? Mais 55 Design não está com lançamento, mas vale muito a visita. Talvez é uma das lojas mais bonitas que a gente tem aqui Muito em São bonita a loja. Paulo. Não conseguimos visitar, mas ouvimos muito bem falar do edifício 7 de Abril, que era o antigo edifício da telefonia. É uma região mais central, o pessoal está levando bastante designers novos para lá, Refúgio Design está lá com bastante inovação. Edifício Virgínia vem com o mesmo teor, sai um pouco daquela questão dos designers mais pesados, digamos assim, de renome, e traz uma ideia
designers mais jovens, né, com ideias um pouco diferentes do que costuma acontecer. Deixa eu ver um outro ponto. Color Mix, tem falado 4, muito né? bem. Isso, a própria loja da plataforma 4. A plataforma 4 está fazendo uma série de eventos, né? Vários eventos dentro do Design Weekend. Amanhã termina a exposição do Salão Design dentro da loja da plataforma 4, mas elas estão ainda com... o Alisson saiu. Eu acho que está voltando. Espera aí. Voltou? Isso, voltou. Só o áudio. Eu só te escuto pelo áudio. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Espera aí. Eu me visualizo já. Deve ser alguma coisa... Você se visualiza? Não sei o que está acontecendo. Pode ser o Instagram. É o Instagram. Bom, deixa assim. Não vamos mexer não, senão piora. Mas, então, vamos lá na plataforma 4, tem as instalações, tem todos os produtos Origin, tem alguns delas. E tá uma semana bem bacana, bem movimentada. Legal. Última semana de Casacô, se eu não me engano, né? Bom, Sim. Vamos lá. Vamos finalizar. Eu quero agradecer muito vocês, a simpatia, que vocês me atenderam desde o começo. Muito prontos para me atender, para marcar a entrevista, foi muito bacana, é muito importante ter os bons talentos aqui, sejam novos ou não, né? E eu queria que vocês deixassem, agora fizessem o comercial de vocês, falassem onde que encontra os produtos de vocês, as redes sociais de vocês, o site, onde que a gente pode comprar tudo. Deixa eu colocar o Alisson de novo na conversa, que ele saiu aqui. Estão me vendo? Tô te vendo. Eu tô te ouvindo, não te vejo. Não sei por quê. Deve ser o Instagram. Deve ser algum problema no Instagram. Eu acho que a propaganda eu deixo pro Alisson aí, que tá mais por dentro de todas as informações. Mas eu particularmente queria te agradecer pelo convite, né, do canal. Eu não conhecia, comecei a assistir várias das entrevistas feitas, achei muito bacana. Eu acho que isso é essencial para o pessoal entender qual que é a ideia por trás do produto, né? Sim. E desejar boa sorte aí para que continue com esse trabalho. Obrigado. A gente já está com 46 entrevistas no ar, eu acho que a de vocês é a 47ª que está entrando, né? A gente está com entrevista fechada até o final desse mês. E a gente pretende continuar com o projeto, né? E dar alguns formatos diferentes, juntar 2 designers de indústrias diferentes para conversar. A gente vai fazer algumas coisas nesse sentido. Eu queria mostrar o site da oficina hoje. O site não, o Instagram, né? O Instagram deles, que é bem bacana. Esse Instagram é mais novo, né? Sim, ele é novo. Agora eu vou fazer o comercial, então, né? Pode falar. A hora de você fazer o comercial é agora. Mesmo? Então, essa linha aí, ela segue, então, o Instagram oficina, com 2 Fs, .origin. Né? É um Instagram novo, ele traz todo, então, o nosso portfólio atual de produtos, né? Vai entrar alguns do lançamento que a gente fez aqui durante a DW. E ele tem ele tem o loginho branco, né? Isso, tem o logo branco. Ali também já tem algumas lojas que a gente está fechando uma série de parcerias esse ano, estamos aumentando bastante, né? Os nossos colaboradores, né? Quanto lojistas. Estamos em algumas lojas no Rio Grande do Sul, hoje a gente tem loja em Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas, que inaugurou semana passada, uma loja linda, super conceitual para quem mora naquela região. São Paulo é aquela loja que é dentro de um silo, né? Isso, a entrada dele. Isso, a entrada é dentro de um silo. Bem bacana. Uma loja super referência lá. Rio de Janeiro temos Arquivo Contemporâneo, que é nosso principal atualmente, mas estão vindo outros, né? Temos Goiás. A loja da Regiane, maravilhosa. Isso. Quem estiver em Porto Alegre, por favor, visite a loja
da Rejane, tem itens lindos, não só nossos, mas dela também. Mas lá está todo o portfólio de produtos da Origin, os produzidos pela Plataforma 4, desenhados pelo Luia, desenhados pelo Estúdio Origin, né? E vamos acompanhando nas redes sociais, que eu acredito que vai vir muita coisa nova e diferente por aí. 2023 tem muita coisa sendo projetada, né? Vamos continuar com o nosso perfil Brasilidade e com uma temática um pouco diferente do que tínhamos. Maravilha. E com nomes novos também assinando as coleções. Então, maravilha. Espero que vai ser uma longa vida. Esse é o outro Instagram, né? Que é o Origin Brasil. Isso. Temos também o Instagram da Origin Brasil. Esse Instagram, ele traz, então, toda a parte que nasceu a Origin, né? Toda a parte de utilidade doméstica. A gente ainda tem alguns itens que a gente fornece. Temos fruteiras, a gente tem bowls. Também estão presentes, para quem mora em São Paulo, tem na Casa Vale, né? É uma novidade que foi lançada aqui em São Paulo. Inclusive, Lucila, da Casa Valentina, escolheu uma fruteira da Origin como um dos principais produtos. Gisele, do Lar Doce Casa, também escolheu a mesma fruteira como um dos produtos ícones da Casa Vale. Então, acho que vale super a pena essa visita. E eu vou te agradecer também, né? Foi bem bacana a gente ter tido contato, né? As conversas, apresentar a marca. Sim. Apresentar nosso estúdio, né? Tanto eu quanto o Douglas, a gente fica muito contente e que tem uma sobrevida muito longa, né? Essa proposta, né? Que tu vens trazendo há um tempo. Maravilha. Eu que agradeço vocês, agradeço de novo a simpatia, as histórias boas, muita história boa. Cada designer é um universo maravilhoso, né? Cada um tem uma história diferente para ser contada, e o nosso intuito é esse aqui, mostrar tudo que está por detrás dessa indústria, né? A gente vê o glamour, vê as fotos, vê a badalação, mas não vê quem está ali por trás movimentando esse mercado, né? Nossa ideia é essa, trazer desde o designer até o lojista, o industrial, e outras pessoas que movimentam esse mercado e que estão por detrás, que as pessoas simplesmente não sabem que elas existem, né? Então, nosso intuito é esse. Nosso projeto é autoral também e é feito na raça, assim, né? A gente tem patrocinador, não tem nada. Eu tive a ideia e executei. Não fiquei pensando muito, não, né? E eu tenho tido a sorte... Vida. Amém. E eu tenho tido a sorte de ter encontrado pessoas muito bacanas no processo, né? Uns eu já conheci há muitos anos, são amigos de longas datas, outros estão virando novos amigos e a coisa vai evoluir. No final das contas, a gente senta e faz uma grande festa, né? É isso aí. Meninos, obrigado. Boa noite para vocês. Vida longa, Origin. Vou ficar acompanhando aqui. Quando tiverem novidades, é só mandar para a gente que a gente publica, tá bom? Vocês podem desconectar aí. Boa noite, bom descanso, bom DW para vocês, né? Porque acho que vocês ainda vão passear, não sei. Só mais um dia. Mais um dia só. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Conversei com os meninos da Origin, o Alisson Fabro e o Alisson e o Douglas. Conversa super gostosa, indústria bacanérrima. Queria agradecer a vocês que ficaram acompanhando a gente, acompanharam esse bate-papo. Semana que vem a gente tem conversa com o David Miranda, da Jovine. Vamos falar mais de indústria, mais de imobiliário. E a gente vai trazer uns convidados especiais nessa conversa. Na verdade, seremos 4 conversando, tá bom? Agradeço vocês. Espero vocês na semana que vem. Site Área, acesse, assista essa ideia. Dá like lá pra gente, que é importante. Divulga a ideia, mostra para os seus amigos. E a gente espera na semana que vem. Obrigado, boa noite. Até semana que vem.